Olá, esse é o terceiro vídeo da série Vendendo Ideias, onde eu tento compartilhar um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo dos 16 anos que eu tenho atuado na área de vendas, sempre com vendas técnicas, consultivas, relacionamento com o cliente, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Gestão de relacionamento com o cliente. Eu queria falar não sobre a função do Key Account, mas sobre o espírito do Key Account que nós devemos ter. Eu falei um pouquinho no vídeo passado, uma conversa que eu tive com um profissional de vendas que disse que tinha um cliente Key Account, mas que não tinha intimidade, que não tinha abertura nenhuma com o cliente. Então, na verdade, nós precisamos, o que eu quero falar aqui hoje? Eu quero falar sobre o espírito Key Account. Eu venho falando nos dois últimos vídeos, eu falei isso, nós devemos ser vendedores acima da média. Nós não devemos ficar no lugar comum. E para isso nós precisamos desenvolver esse espírito Key Account, esse potencial Key Account, que vai além de você ir lá, negociar um preço, negociar um pedido, fazer uma prospecção, mas de você ter uma venda estratégica, uma venda baseada no relacionamento. O cliente, quando ele enxerga os fornecedores, ele divide esses fornecedores em 4 tipos. Como você viu no slide que eu acabei de mostrar, então nós temos 4 tipos de fornecedores. Os fornecedores qualificados, os fornecedores estratégicos e os parceiros de negócio. Quem são os fornecedores? Cara, qualquer um que vai lá bater na porta dele, que tem um produto que ele pode usar como insumo, como serviço, como consumo, esse é o fornecedor. É o cara que vai depender de uma oportunidade, é o cara que vai depender de uma situação aleatória, é o cara que vai ter que sacrificar bastante o preço ou sacrificar bastante um prazo para poder colocar o produto lá no cliente. Esse é o fornecedorzão padrão. O fornecedor qualificado é aquele cara que já passou por uma seleção, que já foi homologado, é o cara que já começa a participar dos mapas de cotação, mas como o fornecedor padrãozão, ele também depende da oportunidade, ele também vai ter que sacrificar, ele é um cara que ele vai ser chamado numa situação onde a empresa precisa fazer uma compra, onde ela precisa de preço, onde ela tem que espremer ali o fornecedor, e aí ele vai ter uma oportunidadezinha de participar. Os fornecedores estratégicos geralmente são uma lista de 3 ou 4 fornecedores que já atendem esse cliente, que já tem um relacionamento com esse cliente e que variavelmente divide o bolo, deixando algumas migalhas apenas de pedidos aí para o restante dos fornecedores. Lógico que todo mundo sabe que você nunca vai estar em todos os clientes numa condição de ser um parceiro de negócios, de ser um fornecedor estratégico. É necessário que você esteja pelo menos entre os fornecedores qualificados ou corra para que a curto e a médio prazo você esteja. Mas aí que entra a questão do espírito Key Account, o cara que enxerga além do pedido. Bom, então já vamos partir do seguinte princípio: se você está entre os fornecedores ou os fornecedores qualificados dentro do cliente, você não consegue estabelecer ali um gerenciamento de conta, uma relação Key Account com ele. Você tem que buscar isso. Se você está dentro do cliente como um fornecedor estratégico, qual é o foco, qual é o objetivo? Se tornar um parceiro de negócios, se tornar o primeiro nome que ele lembra a hora que ele precisa do produto, ok? Para isso você tem que ter, nos dois casos, tanto para você chegar ali e se tornar um fornecedor estratégico, quanto para você se tornar um parceiro de negócio, você tem que desenvolver um espírito Key Account, você tem que enxergar o negócio, não o pedido. Essa é a grande sacada do profissional de vendas, que vai conseguir não só ser bem sucedido no futuro, mas se manter nesse futuro que nós estamos aí iniciando, nesse negócio novo. A tecnologia, o avanço tecnológico, e hoje já se engana, já está atrasado no tempo. Quem pensa que a gente está vivendo uma era tecnológica, a gente está vivendo uma era pós-tecnológica. E nesse momento, o cara que vai se dar bem é o cara que começa a enxergar o negócio e não o produto. O Key Account, ele não está focado no produto, ele está focado no negócio do cliente e no negócio dele. É o famoso cara que tá com um olho no peixe e o outro olho no gato.
Ele é o cara que cria uma condição de negociação ganha-ganha, aonde o cliente ganha, o fornecedor ganha, todos ficam satisfeitos e ele se transforma no elo de ligação dessa parceria. Então, o vendedor que account, o gerente que account, ele é um cara que ele tem que ter primeiro, dentro de casa, um entrosamento com todos os departamentos. Ele tem que conhecer e ter acesso ao departamento financeiro, ao departamento de logística, ao departamento de produção, porque ele tem que acompanhar o negócio do cliente dele dentro da empresa que ele trabalha. Do momento em que ele fecha um negócio, ele tem que saber o prazo exato e tem que fazer com que esse prazo se cumpra de produção, de execução, de reforma do produto. Ele tem que saber as datas de pagamento, ele tem que estar atento ao envio das notas, as faturas, ver se as duplicatas já foram encerradas, tentar viabilizar o bom andamento do processo financeiro do negócio do cliente. O Key Account é um estrategista, ele não é um vendedor. Na verdade, para você adquirir esse espírito Key Account, você tem que ser não só um orador, mas você tem que ser um cara que redige bons textos. Para você sair da condição de fornecedor, para chegar numa condição de fornecedor qualificado, estratégico e parceiro de negócios, você vai ter que trocar muitos e-mails com o cliente. E muitas vezes, quantas vezes você já não mandou um e-mail para o cliente tentando marcar uma reunião, tentando falar do seu produto e você percebe lá que ele apaga sem ler? As primeiras 3 linhas do seu e-mail, elas têm que chamar a atenção do cliente. O título do seu e-mail, ele tem que chamar a atenção do cliente. Não é só mandar um e-mail, colocar o catálogo lá e tal. Você tem que preparar, você tem que redigir um texto, você tem que ter criatividade para colocar um título no seu e-mail que chame a atenção do cliente. Então não adianta sair correndo atrás do rabo. E um negócio que account, baseado na relação, no relacionamento com o cliente, ele tem que ser estratégico e não operacional. Hoje, um bom vendedor, um cara de relacionamento, ele tem que conhecer, saber usar e usar as ferramentas da tecnologia, as redes sociais, em favor dele, em favor do negócio dele. Bom, aquele cara que ele tem o espírito Key Account também, ele tem o feeling para entender quem são os clientes estratégicos, aonde ele tem que buscar o relacionamento, aonde ele vai conseguir uma condição de preço legal, um volume legal para a carteira de produtos que ele tem que colocar na rua. Esse entendimento vai fazer com que o vendedor ele consiga administrar da melhor forma possível o tempo dele, os esforços dele, e ele consiga resultados mais rápidos, mais eficazes e mais lucrativos, tanto para ele quanto para a empresa. Um terceiro ponto que eu quero tratar aqui são as redes sociais. Hoje as redes sociais são uma ferramenta assim tremenda para poder fazer prospecção, chegar nos influenciadores, para que você possa fazer uma gestão de relacionamento e ter uma penetração eficaz no cliente. Você precisa entender primeiro o canal de decisão dentro do cliente, conhecer essas pessoas, acessar essas pessoas e fechar o circuito. Para isso hoje as redes sociais elas são de muita importância. Conhecer, saber usar uma ferramenta como o LinkedIn, como o Facebook, o próprio Twitter, onde você vai conseguir acessar essas pessoas e vai conseguir também apresentar o teu serviço, vai conseguir apresentar propostas de valor. Quando o processo de vendas ele é baseado no negócio do cliente, não no produto, num serviço específico, a gente tem que apresentar uma proposta de valor, que eu já falei num vídeo lá sobre o pastel. Você vai encontrar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Agora eu quero tratar um assunto delicado. É muito importante você ser presente no cliente sem ser chato. Principalmente quando você vai tentar acessar e tentar criar um relacionamento via uma rede social, um relacionamento virtual. Você tem que ser carismático e não chato, não teimoso. Aquele cara que fica mandando e-mail, mandando mensagem, querendo acessar, querendo marcar. Você tem que chegar no cliente, atrair o cliente para você. Então, você tem que ser
carismático, influente. Para isso, eu volto a falar, o bom vendedor, ele é um cara que busca conhecimento. Ele tem que ser especialista no produto que ele vende, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que estar atento às informações de mercado, às informações políticas, às informações sociais. O cara tem que ser uma pessoa influente. Ele tem que exercer o poder da atração. Existem valores que são valores intangíveis, e são esses valores, por mais que a gente esteja falando de uma venda técnica, de um negócio estratégico, um contrato, um grande projeto, os valores intangíveis ainda têm um peso muito grande no processo de negociação. E essa é a importância do carisma. Tem muito vendedor que é chato. O cara trabalha bem, o cara sabe quem são as pessoas que ele tem que acessar, o cara ele está presente no mercado, mas ele é um cara chato, ele é um cara pegajoso. Tome muito cuidado para você não ser chato, pegajoso. Você tem que ser carismático, você tem que ser atraente. Você tem que aprender a ter criatividade. Aprenda a ter criatividade. Busque fazer diferente. Busque algo diferente. Um grande erro é, às vezes no departamento comercial, a gente fala assim, olha, aquele cara ali, ele está tendo resultado, cola nele para você poder crescer também. Não adianta, é o feeling do cara, é o sentimento do cara, é o mercado do cara. Você tem que ser diferente, tem que ser criativo. Busque criatividade, dedique um tempo do teu dia a pensar. Aprenda a pensar, busque soluções diferentes. Em último lugar, transparência. O vendedor que tem o espírito que account, ele tem que aprender a dizer não. Às vezes é melhor perder um pedido que perder o cliente. Por isso que ele tem que saber exatamente todos os canais ali da empresa dele, logística, produção, financeiro, para saber se ele vai poder atender o cliente. Saber a hora de falar não para o cliente é muito importante. Saber como receber o não do cliente é muito importante. Ter transparência. Transparência com o gerente comercial, transparência com o departamento de logística, apontar para os departamentos a necessidade de uma proatividade, de um trabalhinho a mais ali para poder atender o teu cliente. O fator uau. Esse fator uau, quem consegue fazer no cliente, gerar no cliente, é o vendedor. Quando ele consegue enxergar o negócio do cliente, ter uma visão ampla da negociação e amarrar todos os pontos para superar até a expectativa do cliente. Eu não garanto para você que você vai ter o prêmio price no cliente, não a curto prazo, mas eu garanto para você que você vai ser o nome lembrado a hora que ele for fazer o mapa dele, a hora que ele for negociar. O comprador, ele vai querer brigar por você e ele vai ter argumentos. Não adianta você ser um cara legal, ser um cara esforçado, se você não der, além de uma proposta de valor, argumentos para que o cliente feche com você. Seja a diferença, faça a diferença, seja um vendedor diferente. Que 2016 seja o seu ano. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, curta, comente, entre lá no canal do YouTube, assista aos outros vídeos da série. Legal? Até o próximo vídeo.